Última aula, e os vídeos já estão todos na internet se vocês quiserem assistir, não é? A gente fez uma espécie de aula a jato sobre linguagens formais e compiladores. Vocês aprenderam em 4 horas o que se aprende em 1 ano, tá certo? E se você assistir o vídeo na velocidade rápida, vão ser em 2 horas o que você aprende em 1 ano, certo? E tem gente que assiste no 4x também, né? Mas hoje a gente vai de fato, depois, aquilo ali é como eu falei, a depender da abordagem que se dá em paradigmas, tem gente que aborda aquelas questões, tem autores que abordam essa linha, mas a nossa linha aqui, ela vai ser muito mais na direção do que a gente vai começar a ver hoje, que a gente vai chamar de primeiros passos, que vocês têm que entender o propósito da aula de hoje, tá? A gente, o Alisson vai falar um pouco para a gente sobre cálculo lambda e scheme, mas eu quero deixar muito claro que não é a intenção de hoje introduzir o paradigma da família de linguagens Lisp. Não é o objetivo, tá certo? A gente vai trabalhar esse paradigma, tá? Ele vai ser estudado aqui na sala, mas não é o que nós vamos fazer hoje, tá? Por quê? Porque para estudar os paradigmas, a gente vai ter que trabalhar alguns blocos de entendimento das linguagens, tá certo? A gente vai construir juntos, trazer alguns problemas que as pessoas tentam resolver do ponto de vista de abstração, como é que eu represento um estado da memória, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo. A gente vai trazer os problemas e vai olhar como é que os paradigmas tentam resolver isso, tá? Então, seria muito cedo a gente introduzir o Lisp como paradigma, tá certo? Por que vai falar de Lisp hoje? Isso é muito importante vocês entenderem. Porque vocês têm que prestar atenção no que a gente está fazendo para vocês entenderem o que a gente vai fazer aqui, tá? O Scheme, mas é da família Lisp, ele é uma linguagem que, seguindo a família Lisp, ele é muito simples, não é? A ideia é que vocês vão aprender os princípios dela de uma forma muito simples. Ele se vocês lembram que eu falei lá na primeira aula, né, que existe a arquitetura RISC e a arquitetura CISC, né? A arquitetura RISC é um conjunto mínimo de instruções para você poder fazer as coisas. Ele é uma coisa extremamente simples, tá? E a ideia é que você use ele como bloco de construção para construir coisas, certo? É isso que ele é, tá? Então, a gente decidiu, porque tem cursos em outras universidades, boas universidades, que usam o Scheme, que a gente vai ver aqui, como base de trabalho para você entender conceitos de outras linguagens. Então ela vai funcionar como se fosse uma matéria-prima para a gente falar assim, tá bom, e se a gente quisesse estudar esse aspecto? A gente pode pegar ele e montar no Scheme e tentar entender como é que funciona aquele aspecto da linguagem. Então, o que a gente vai ver hoje é esse bloco de construção. A gente vai entender, primeiro, a raiz teórica. Então eu pedi para o Alisson falar de cálculo lambda, para ligar com o que a gente falou na aula passada sobre máquina de Turing, vocês entenderem que existem fundamentos teóricos de coisas que a gente vai falar, e a ideia do Scheme é trabalhar essa questão do bloco de construção. E aí a gente vai ver o seguinte, tudo que a gente vai começar a estudar em termos de paradigmas é uma forma de lidar com a complexidade, tá? E eu queria fazer 2 trajetos aqui para falar de complexidade. Então, o nosso maior problema é que o software é complexo e está se tornando cada vez mais complexo, certo? Esse é o nosso problema. Porque se fosse fácil, se fosse simplão fazer software, aquilo que você aprendeu em 102 já resolveria todos os problemas da computação, tá certo? Não precisa de mais do que isso. Você fez um programa, o programa funciona.
A questão não é essa. A questão é que quando o software se torna suficientemente complexo, se você não entender como você explora a linguagem que você está trabalhando, tá? Como você entende o paradigma que você está adotando, como você escolhe o paradigma para o problema que você está resolvendo, você vai se perder na complexidade. E isso não é difícil, tá? Quem fez minha disciplina no semestre passado deve ter tido essa experiência em primeira pessoa, sentiu na carne, porque no semestre passado eles tiveram que fazer um aplicativo e o software fica bem complexo e se você não toma cuidado, você se perde na mata, tá certo? E eu quero falar para vocês duas histórias, que são duas histórias que a gente vai ter que se relembrar durante essa disciplina, tá? Que eu gosto de contar essas duas histórias, porque por mais que eu conte elas, a gente sempre quando você olha o software, né, você pega um software, eu sempre falo assim, a primeira coisa que eu penso, espero que não tenha sido meu aluno, tá certo? Seja quando eu olho como o software foi escrito, tá? Porque seja quando eu olho o software funcionando, tá? Então, a primeira história que eu chamo é de construir um shopping center. Imagina que você quer construir um shopping center, certo? E aí você diz, tá bom. Então vocês vão construir um shopping center. Quais são as primeiras decisões que vocês tomariam? Você vai fazer um projeto, né? No shopping center. E aí? O lugar, boa. Essa é uma primeira importante decisão. Onde vai ser o shopping center? Depois que você escolheu o lugar, vamos imaginar que fosse esse shopping center aqui e eu resolvi fazer isso aqui, nesse lugar aqui. Tá? Certo? Quais seriam as decisões a partir daí? Hã? Não, mas você vai fazer, você vai fazer o projeto dele, né? Que decisões? Você vai reunir um grupo, reuniu aqui, né? Tem lá um cara, um monte de gente, né? Que tem um monte de grana, endinheirado. Então vamos fazer um shopping. Decisões iniciais, quais são? A planta, mas essa planta tem que ter. Que decisões eu tenho? Eu vou conversar com a galera aqui agora. O que vocês têm que decidir? Hã? Onde vai ficar? Mas antes de saber onde vai ficar a praça de alimentação, tem mais uma decisão. Estudo do solo para fazer a fundação, mas tem uma decisão antes disso. O tamanho. A primeira coisa é, eu vou fazer um shoppingzinho de bairro ou eu vou fazer um mega shopping? Outra decisão, vai ser um shopping todo térreo, tipo Dom Pedro, ou vai ser com vários andares? Tá certo? Outra decisão, se eu tenho rodovias e tal, por onde vai ser a entrada, por onde vai ser a saída? Isso é muito importante, né? Porque eu tenho que ver se dá para fazer aqui até. Tá certo? Essas decisões são as mais importantes, tá certo? Quantos andares vai ter o shopping, quantas lojas, como vai ser o sistema de estacionamento, vai ser subsolo ou vai ser em volta do shopping, como vai ser o acesso às saídas pelas ruas. Então são as grandes decisões. Aí dessas grandes decisões eu vou afunilando e vou tomando as decisões menores, certo? O que nós fazemos na computação? É isso que nós fazemos na computação? Em geral, não. Tá certo? Em geral, a gente fala assim, vamos construir um shopping center, vamos. Cada um já pega seu PC, né? E diz assim, tá bom, vamos construir a entrada do estacionamento. Ah, não, peraí, mas quantos andares tem o shopping? Não, depois a gente pensa em quantos andares tem o shopping. Pô, vamos fazer logo a entrada do estacionamento. Aí começa a fazer a entrada do estacionamento, certo? Que é essa aqui. Então, basicamente, você pensa assim, pô, mas peraí. Mas isso vai ser terra? Como é que vai ser? Não, peraí, cara, eu tô aqui construindo a entrada do estacionamento, você tá me atrapalhando com essas... Então a gente fica pensando num nível muito básico. E a gente não entende que a gente tem que desenvolver uma capacidade de criar níveis de abstração mais altos para poder resolver os problemas. A gente tem que ser capaz de fazer esse trânsito, de subir e descer nas abstrações para poder resolver o problema. E os paradigmas vão ensinar para a gente
que tem várias maneiras de fazer isso, que várias correntes propuseram isso de formas diferentes. E que a gente tem que saber o que o paradigma me dá de bom, o que é ruim e por que eu usaria aquele, certo? A segunda questão, e aí está muito ligada com a primeira, é a questão de tratar problemas em escala, tá certo? Quem lê um livro clássico de Amir Klink chamado 100 Dias Entre o Céu e o Mar, né? Não é do tempo de vocês, é da minha geração, né? Alguém sabe quem é Amir Klink? Não sabe? Cara, Amir Klink, coitado, ele ainda é vivo, mas ele deve estar magoado com vocês. Você sabe quem é Amir Klink? O cara que pegou barco, acho que foi Teodoro, né? Também, mas esse não foi o maior feito dele, porque outras pessoas já fizeram isso. O Amir Klink foi a primeira pessoa, não é o primeiro brasileiro, o primeiro ser humano que atravessou da África até o Brasil, atravessou o Atlântico, remando, não foi com vela. Ele tem um barco e ele foi remando. E se você ler o livro dele, você vai aprender um monte de coisa interessante. E a primeira que eu aprendi com ele é que ele tinha que levar mapas no barco dele. Naquela época tinha negócio de GPS, nem nada. Até hoje, se o cara contar com GPS, é arriscado, tá certo? Porque pode dar problema, você está no meio do mar. Não tem gente na rua para perguntar para que lado eu vou, tá certo? Se ele tivesse no barco dele todos os mapas do trajeto na escala, na menor escala possível, não cabe no barco dele. Certo? Então imagina que ele quer ir até as Maldivas, que é longe daqui, de barco. Olha lá, o Amir Klink, esse livro aí, vale muito a pena ler esse livro. Tá? Como você chega lá de barco? E ele fala isso no livro, e foi uma das coisas que eu aprendi. Imagina que você vai sair de Guarujá. Se eu saio de Guarujá, que eu acho que é onde ele saiu, não lembro. Não, ele não foi até as Maldivas. Tudo bem, esse é um exemplo hipotético. Mas imagina que eu vou sair de Guarujá e vou até as Maldivas. Aqui, eu preciso ter um mapa muito pormenorizado. Porque vai ter banco de areia, vai ter não sei o quê, vai ter coisa. Então eu preciso saber como é que eu saio dessa região. Eu saí de Guarujá, a coisa começa a ficar mar aberto, que a gente chama. Então você não precisa mais de um mapa tão detalhado assim, porque você já está se afastando da costa, mas você ainda precisa ter uma ideia para que lado fica não sei o que e tal. E à medida que você vai se afastando, os detalhes vão ficando menos importantes, porque você está indo no mar aberto, tá? E aí você vai, ó, aqui eu estou navegando pelo mundo, agora eu estou chegando perto da região onde vão estar as Maldivas, tá certo? Na medida que eu vou me aproximando, eu preciso novamente ter mais detalhe, mais detalhe, mais detalhe, mais detalhe, até eu saber aonde eu vou aportar nas Ilhas Maldivas. O que essa lição ensina pra gente? A gente tem que aprender, quando desenvolve software, a variar as escalas de abstração, certo? Se você pegar a galera da área da topografia, que trabalha com o pessoal da área de geociências, eles têm um tipo de mapa para cada escala, certo? Nós, da computação, quando a gente sai de 101, 102, 202, a gente vive a vida inteira programando na escala mais baixa. A gente não sabe que dá para aumentar o nível, trabalhar numa escala de cima e ir descendo na medida do possível. Vocês têm que aprender a fazer isso, tá? Uma das coisas que a gente faz em paradigmas é tomar consciência do que as pessoas fizeram nas linguagens para você ficar navegando para cima e para baixo nos níveis de abstração. Tá certo? Então é por isso que agora a gente vai usar Isso aqui é uma citação de alguns autores que escreveram um livro sobre programação e toda essa compreensão, não é, usando o Scheme, que é o que a gente vai ver hoje, né? E uma das coisas que eles vão trazendo é que o processo mental, quando a gente pensa num programa, ele chamou de unfolding em inglês, né? Que é ir desdobrando, né? Mas a ideia que tem aqui é que quando você vai pensando num problema, muitas vezes você pensa no nível mais alto e você pode ir desdobrando ele e você também pode voltar para esse nível de cima e trabalhar nesse nível de cima. Então, existe aqui um exercício mental de fazer isso,
e que a gente muitas vezes é inocente, a gente não é consciente disso. E isso faz com que a gente programa naquilo que eu aprendi no colégio, ou programa naquela linguagem que a empresa tem. E eu nunca me pergunto exatamente, não é? E aí, como eu falo, nós estamos sendo preparados não para ser aquele programador de base ali, mas é o cara que vai tomar as decisões, é o cara que vai chegar na empresa, o cara que vai fazer uma startup e vai escolher uma linguagem, tá? Como? Baseado em quê? Tá? Beleza? Eu pedi para o Santa que voltou na slide só para eu falar o nome do livro. É Structures and Interpretation of Computer Programs. Ele é escrito originalmente em Scheme, é o livro que foi... A matéria de introdução que a gente faz aqui na Unicamp, que é em Python, esse livro introduziu lá no MIT. Se vocês pegarem dessa introdução, eu vou passar a bola para o Alisson, porque agora ele vai mostrar para a gente os primeiros passos desses blocos de construção para a gente fazer essa análise, tá certo? E aí o Alisson vai falar sobre nosso amigo cálculo lambda.